Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Muitos sentidos. Sentidos. Começa agora Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, interatividade, provocações. 2 horas de encontro pelo rádio. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Fique bem, seja bem-vindo a radioinverso.com, ao Mensagens que Chegam pela Manhã, que está começando agora ao vivo, na manhã de terça-feira, 25 de abril de 2017. Para você que nos ouve nas reprises também, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, fique à vontade entre nós. Você que já vinha com o nosso querido Antônio Pereira no Mundo Incrível, saiba que o Antônio voltará durante o Mensagens. E hoje o Antônio participa falando sobre, trazendo uma experiência pessoal dele e questionando assim, por que você trabalha tanto e quer ganhar dinheiro? É só para pagar contas? É para guardar? Que significados você dá por dinheiro, por exemplo? Já. O Leonardo também participa do nosso encontro, vai falar sobre nossos eternos símbolos, já que o ser humano não consegue pensar fora do simbólico, né? Mesmo aquilo que a gente chama de pragmático, de real, está dentro de uma dimensão simbólica. Os símbolos nos habitam, é por símbolos que nós pensamos. E quando a gente reconhece isso, eu sinto que o nosso pensamento se torna um pouco mais abrangente, que a gente não fica restrito àquela representação que muitas vezes os símbolos trazem. Os símbolos podem ser festas. Mas, no entanto, como nada, né, é absoluto. O símbolo, como o próprio nome diz, é só um símbolo. Então, o Leonardo trará mais reflexões da filosofia inversa aqui no nosso encontro pelo rádio, que traz hoje também a estreia da Silvia Cavalaro. A Silvia é uma coach que faz um trabalho muito legal, tem um canal no YouTube, participa já do programa como ouvinte, e vai a partir de hoje também trazer contribuições aqui na programação da Rádio Inverso com Ruído Branco. Hoje a gente vai ouvir a Silvia falar um pouco mais. E claro, as nossas reflexões de sempre, os nossos contatos, os nossos compartilhamentos. Aqui é um compartilhamento de pensamentos, de ideias, de utopias, de ilusões ou desilusões. O que importa é que nós nos coloquemos aqui. Hoje de manhã eu estava pensando nisso. Quantas histórias a gente está ao mesmo tempo cruzando aqui na rádio, né? O que todos nós, de alguma maneira, trazemos aqui para o ar, no Mensagens Chegam pela Manhã e na Rádio Inverso inteira, representa, e aí eu vou voltar para a história do Leonardo, simbolicamente diferente para cada um de nós, já que o que nós estamos falando aqui se contextualizará com a tua experiência de hoje, a sua experiência cotidiana, o momento onde você está. E a intenção é justamente essa, fazer que esse material, esse conteúdo que nós compartilhamos aqui sirva de espelho para você e que você reconheça isso. A maneira como você nos recebe, a maneira como você nos ouve, os significados que eventualmente o que a gente vai conversar aqui produzirá em você são lentes que têm a possibilidade de te mostrar para você mesmo, para que você se veja, já que talvez esse seja o nosso grande desafio aqui nessa vida, nos reconhecermos, o que sou eu e o que é a influência cultural, o que é a influência religiosa, o que é a influência social, o que é a influência geográfica, o que é a influência física, de acordo com o meu corpo, a minha saúde, enfim, o meio onde eu vivo, o ambiente onde estou, o que sobra quando tira tudo isso, o que é meio educacional, o que sou eu? Ou pelo menos o que seria eu sem nada disso? Seria alguma coisa? Sobraria alguma coisa? É uma reflexão sem resposta imediata, mas que a gente pode construir na medida que nós caminhamos e nos abrimos. Ora, às vezes chega por um vídeo, por uma indicação, às vezes chega por acaso e já resolve se manifestar, dizer estou aqui. E aqueles que já estão com a gente há muito tempo, poxa vida, que bom. Obrigado, um beijo pra você. Mande sua mensagem, nosso e-mail. Eu falei rapidinho que a música estava começando, então deixa eu lembrar aqui, o e-mail é o contato@radioinverso.com e o nosso WhatsApp é o 51992461960. Você sabe que durante um tempo da minha vida eu trabalhei com helicóptero, né, e rádio. Eu me lembro quando a gente começou a fazer isso não tinha sido a primeira, não, acho que foi a primeira, foi na Transamérica, na Rádio Transamérica FM de São Paulo. E eu me lembro que eu fiz uma cobertura do show do U2
quando foi a turnê em São Paulo, passou pelo estado do Morumbi e tal, e a rádio fez uma baita cobertura, muito legal, e me coube fazer aquela cobertura de helicóptero. E aí eu me lembro que eu voei, no sábado e no domingo, eu voei acho que 16 horas, uma coisa assim. A gente voava, pousava, abastecia, decolava, pousava, abastecia, decolava, tal. E eu já voava de avião, né? Então, para mim aquilo era um mundo novo, helicóptero, eu nunca tinha voado de helicóptero. É muito diferente do avião, é outro princípio de voo, tal. E aí depois eu fiz o curso. E comecei a voar e enquanto eu fazia o curso, eu fazia também as transmissões para rádio Transamérica, e aí sim, cotidianamente. Toda noite eu voava para falar do trânsito. E não só falava do trânsito, mas fazia... A gente apresentava o programa, a Gi, que é a locutora até hoje da rádio, ficava no estúdio, e eu voando, e a gente interagia e tal, era muito legal. Eu estou te contando isso porque eu quero te contar uma experiência que eu contei no meu primeiro livro, no 10 Histórias e Algo Mais. Eu vou ler uma reflexão partindo disso, mas antes eu quero te contextualizar, né? Então, eu me lembro de determinada noite, a gente decolou fazer uma cobertura normal de trânsito e tal, e o tempo estava meio esquisito. Mas tudo bem, o helicóptero tem menos restrições do que o avião, para teto, para visibilidade e tal, dava para encarar. E eu me lembro que naquele dia o rádio de transmissão para rádio, para fazer os boletins, não estava legal. A antena, tinha um problema de antena e tal. E eu precisava voar pela cidade, ver o trânsito, e na hora de fazer o boletim, a gente ia para cima da rádio, para antena ali, a antenona que fica no Alto da Lapa, ali na Transamérica, e ficar perto da antena, né, para então fazer os boletins de trânsito. Aliás, fazendo um parênteses agora que eu me lembrei, eu me lembro que eventualmente se faziam uns churrascos lá na rádio, de confraternização e tal, e eu nunca podia ir, porque era sempre no horário que eu estava fazendo a transmissão. Mas eu me lembro que eu sempre ia de helicóptero lá e tal, tudo muito churrasco, enfim. Aquela antena ali era palco dos nossos sobrevoos. Claro que com prudência, cuidado e respeitando a legislação da aeronáutica. Mas enfim. Naquela noite, com o tempo ruim, eu me lembro que eu vi o trânsito e tal, e fui para a antena ali. E fiquei esperando a Gi me chamar. Então eu ficava com um fonezinho de bolinha, assim, ouvindo a rádio, né? E por cima do fone de bolinha, o fone do helicóptero, que a gente comunica com os controles, com os outros helicópteros, com a torre e internamente. E eu ouvindo a Gi, esperando o momento que eu iria entrar no ar. Mas, de uma maneira muito rápida e que não é comum, o tempo foi fechando. Muito rápido. Um nevoeiro sobre a cidade e uma chuva. Isso à noite. E aí eu chamei a Gi e falei: Gi, eu não vou poder fazer os outros boletins, a gente vai ter que voltar, tá muito ruim o tempo e não vai dar. E ela: não, tudo bem, eu vou tocar só mais uma música e te chamo na sequência. Beleza, e fiquei lá. Só que a música parecia que não acabava, né? E pelo menos em comparação com a velocidade que o tempo fechava. Daqui a pouco, e aí eu ouvindo os outros helicópteros na comunicação, porque os helicópteros voam na mesma frequência, então todo mundo vai se falando e você vai ouvindo todo mundo, até para um controle de coordenação que os próprios pilotos fazem. Não existe a não ser determinadas regiões, sim. Aí se você chega na chamada ATZ, que é a zona de tráfego aéreo, aí tem a torre dos determinados aeroportos que controlam ali a sua passagem e tal. Mas fora disso, são os helicópteros que se autocoordenam. E eu ouvia todo mundo falando: eu vou voltar, tá muito ruim, tô voltando, voltei, e todo mundo voltando. Que naquele horário, um monte de helicópteros de rádio e de televisão e tudo mais, o tráfego aéreo em São Paulo à noite, agora até que diminuiu, já mudou um pouquinho isso, mas naquele tempo, né, todo mundo voando e tal. E só ficava a gente ali, só tava eu. E aí a Gi me chamou, né, eu fiz o boletim rapidão, mas quando eu acabei o boletim, eu já não via mais nada. Muito ruim, não via nada, eu só conseguia ver embaixo. E esse tipo de voo na cidade, não existe voo por instrumentos, né? Na cidade à noite, de helicóptero, você voa visual. Visual é a partir de pontos de referência no solo. Voo para instrumento é um outro tipo de voo, tal. Tem helicópteros que estão homologados para voar instrumento, mas não assim sobre a cidade fazendo o trânsito, nem dá. Enfim, tínhamos que voltar visualmente para o aeroporto sem ver nada. São Paulo, chovendo à noite, cheio de prédios. E eu, obviamente, voando toda a noite, já sabia onde é que estavam os prédios mais altos, tal, as regiões mais altas, mas sem ver nada é complicado. Então estava eu e o Luciano, que é um piloto que estava comigo.
Então eu que estava pilotando, e o Luciano falou assim, eu vou tentar achar o aeroporto. Eu falei, eu vou me manter alto, eu não vou baixar, porque se eu baixar eu não sei o que pode acontecer, né? Só que quanto mais alto, menos visibilidade. Mas enfim, não tinha muito jeito. Teve uma hora que a gente não via mais nada, eu baixei um pouquinho. E intuí que eu devia curvar à esquerda. O aeroporto estava à nossa esquerda, né? E eu me lembro que quando eu curvei à nossa esquerda, eu livrei, assim, aquele prédio do Tribunal de Contas, o famoso Lalau, sabe? Que fica na Barra Funda ali. Tava quase na minha proa, assim. Uau! E aí nós fomos, né? E aí, passou o prédio do Lalau, Barra Funda, vou seguir aqui a Proa Norte, que eu vou cair na Marginal do Tietê, Casa Verde e tal, daqui a pouco vou ver o Campo de Marte, que é o aeroporto onde a gente operava. Mas não via. Tudo ruim. E aquele silêncio no helicóptero, eu e o Luciano, os dois tentando achar o aeroporto e tal. De repente, o Luciano fala assim, olha ali aquela escuridão ali na frente, tá mais escuro, porque as luzes refletiam no nevoeiro. Então você via o nevoeiro iluminado. Na parte mais escura, nos pareceu que era o aeroporto. A gente não podia passar do aeroporto, porque no setor norte do Campo de Marte tem muito morro, tem a Casa Verde, tem o Horto, tem a Cantareira. Não dava para passar, né? E já ninguém mais voando, só nós. Aquele silêncio assim na fonia. Aí a gente chamou a torre e avisou, avisou que a gente estava sem visibilidade e queríamos fazer uma aproximação que não era habitual, porque existe todo um procedimento de tráfego. Você não pode entrar e sair do aeroporto de qualquer jeito, mesmo helicóptero, né? A não ser que seja a polícia, numa emergência, aí eles reportam isso. Mas normalmente você tem um tráfego a fazer, e aí tem as posições de a perna do vento, perna base, final, enfim, de todo o procedimento que você faz para pouso naquele ponto. E também você não pode pousar em qualquer lugar. Então, no caso do Campo de Marte, tem 2 helipontos e a pista, né? Você pode pousar em um ou outro, você pode escolher pedir para pousar na pista ou nos helipontos. Mas não dava para fazer aquilo. Imagina, a gente achou que era o Campo de Marte, não tinha certeza, o tempo cada vez pior, e resolvemos seguir na intuição ali, baixando lentamente, e esse era o problema. Vamos diminuindo a altura lentamente, com muito cuidado, contando que realmente aqui seja o aeroporto. E quando nós já estávamos próximos, então eu vi umas luzinhas azuis, assim, de balizamento e tal. Uau! E aí a gente respirou e pousamos. Fizemos uma aproximação meio por fora, assim, pousamos no heliponto 2, e fizemos o táxi até o hangar. Todo mundo no chão e tal, e os caras, poxa, aí vocês estavam voando até agora. E teve gente até, eu me lembro que o Hamilton, esse que faz o helicóptero do Datena, o famoso comandante Hamilton, pousou acho que no Tamboré, pousou num outro lugar, porque não dava para ir, em alguns casos, mais para o Campo de Marte. Mas por que eu estou te contando isso? Eu escrevi no primeiro livro, né, que lancei em 2009, que conta algumas experiências, como essa, inclusive, eu narrei no livro, tal, o 10 histórias e algo mais, e como o subtítulo do livro diz, até os congestionamentos nos reservam grandes lições, como aqui na rádio mesmo a gente tem uma chamada que diz, aqui tudo é material de reflexão. Então, desse episódio, quando a gente deixa de ver, quando fica tudo sem visual, quando você não pode contar com instrumentos, e vai ter que na intuição ali saiu um texto, saiu uma reflexão que é justamente essa, e por isso eu te contextualizei, que eu quero compartilhar agora. Quando tudo vai bem, nós tendemos a confiar nos instrumentos e agir conforme nos parece mais adequado. No entanto, diante do nevoeiro, as perspectivas se modificam e temos de procurar o aeroporto conforme a nossa experiência de voo, olhando de dentro para fora, buscando caminhos e confiantes de que nos encontraremos. Os nossos caminhos são impressos em nossos corações à medida que vivemos. Cada porção de experiência que depois nos permite voltar à base, mesmo diante de um forte nevoeiro, forma-se lentamente no coração a partir de experiências diárias e individuais. Vivendo cada dia no seu tempo, atentos às lições que a vida nos traz, acumulamos conhecimento que só é resgatado no dia da necessidade. Você consegue entender? É como depositarmos um cheque no banco, sabendo que a liberação do dinheiro só vai acontecer quando de fato nós precisarmos. A possibilidade de voar cegas sob denso nevoeiro pode parecer assustadora, mas o susto passa quando, no meio daquilo, você sente que inesperadamente tem condições de lidar com a falta de visão.
Nesse momento descobre-se percepções que nem sabia que tinha. É a provisão de cada dia. Muitos dos nossos males estão ligados ao fato de que tentamos antecipar os nevoeiros e amanhã, com as provisões que só valem para hoje. Elas se renovam todos os dias. E como reunimos essa provisão? Alimente seu coração, sua mente, com o que faz bem. Saiba que aquilo que entra no seu coração, através dos seus olhos, ouvidos, pensamentos, se transforma em experiência que no fim servirá como provisão. Tanto quanto o alimento que você come todos os dias, preocupe-se em alimentar-se do que transforma, ou que te transforma em alguém melhor. Consciente de que aquilo que colocar em seu coração poderá ser resgatado na noite do nevoeiro, dando-lhe visibilidade. Aproveite a luz do dia e reconheça os seus caminhos. Entenda onde é que você está, para que no dia em que o nevoeiro for denso, você saiba como voltar para casa. Observe o que tem alimentado a sua alma, porque no dia que você precisar de confiança, é de lá que vai resgatar sua provisão. Voe sabendo que o nevoeiro pode chegar, porque não controlamos quando ele vem. E se o identificarmos a tempo, teremos mais facilidade em lidar com ele. Nem todos os dias vão ser bons. Às vezes seremos pegos de surpresa, mas se soubermos construir a nossa segurança longe de tudo o que se adianta em se apresentar como solução mágica, mas conscientes da necessidade de olharmos para a nossa interioridade, saberemos lidar com o nevoeiro conforme a provisão que se estabeleceu antes em nossos corações. Na noite do nevoeiro, pisamos em terra firme e felizes porque conseguimos chegar. Debaixo da chuva, corremos em direção ao hangar, com a sensação de que no fim das contas tudo aconteceu como deveria ser. Às vezes a gente sai molhado pela tempestade, muitas vezes mais cedo do que imaginávamos, mas nada se compara à sensação de voltar para casa. Passamos pelo nevoeiro, vencemos a chuva e tudo terminou bem. Chegam pela manhã pela rádio inverso.com. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui junto com a gente. Não deixa de mandar sua mensagem, tá bom? O nosso e-mail é contato@radioinverso.com e o nosso WhatsApp é o 51992461960. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos aqui. No nosso e-mail, vou começar por aqui, a mensagem da nossa querida Samanta Medeiros, a Samanta que é a portuguesa, que mora em São Paulo por pouco tempo, né? Ela nos disse que está voltando para Portugal. Enfim, ela agradece que a gente tocou a música da Marisa, portuguesa, e diz, olha, essa música me lembra muito a minha terra, chorei de saudade da minha terra, da minha família, e como você disse no programa dessa manhã, de ontem, né? Estou voltando para casa. Eu gostaria que você falasse, Flávio, sobre a tolice da culpa e do perdão. Mas afinal de contas é necessário o perdão? Muito grata pela atenção. Meu voo é na quarta-feira de manhã para Portugal e o Mensagens vai na minha bagagem de mão para o outro lado do mundo. Um beijo, Samanta, boa viagem, obrigado, tá? Que bom que a rádio pode ser ouvida em qualquer lugar do mundo, né? Não importa onde você está, é só acessar radioinverso.com e estaremos lá. Sobre o perdão, não é uma questão de necessário. Eu acho que quando a gente coloca essa coisa do necessário, isso nos remete a um peso que não é o caso. A religião já usa esses termos. Você precisa, tem que ser, é necessário. Não, necessário não é. Mesmo, e eu não estou falando aqui de maneira irônica, não é que é certo ou errado, não. Eu opto por isso, e eu sou um cara que naturalmente é assim. Olha, Samanta, eu sempre fui assim. Eu não consigo guardar rancor, mesmo. Aliás, é muito difícil eu me irritar com alguém. Mas quando isso acontece, passa. Pro meu bem. E não é uma coisa moral. Não é que é errado ou que é certo, mas eu fico imaginando colecionar rancores, como é que é. Porque, como eu li no texto agora há pouco, a gente vai se tornando um reflexo daquilo que colocamos para dentro, aquilo que nos habita. Por exemplo, se você vê uma pessoa muito gorda, você imagina que essa pessoa come muita caloria, né? Deve comer muito bolo, muita pizza, enfim. E fica naturalmente gorda. É um reflexo daquilo que coloca para dentro. Se não comesse tanta bobeira assim, não seria tão gordo. Não é assim? Pois é, isso não é só físico, isso é emocional, isso é mental também.
Às vezes eu fico vendo essas pessoas assim que não param para prestar atenção na vida, acordam, a primeira coisa que fazem é ligar a televisão, ver um telejornal qualquer que só traz notícia de desgraça, só pensa naquilo que mandam pensar, já que só vai pensar no trabalho, executando a função que obrigatoriamente deve fazer. Não para, não reflete, não se alimenta de coisas boas. Como é que eu posso me alimentar de coisas boas? Tem milhões de jeitos, e aí você vai encontrar. Agora, as pessoas vão se tornando reflexos disso, né? Você vê, grande parte das pessoas estão sempre reagindo àquilo que colocam para dentro. A mágoa, a amargura, o rancor, na minha opinião, não é algo que faz bem, né? Então, quando a gente fala de perdão, eu estou falando sobre eu me livrar dessa carga. Você se sentir irritada, você sentir rancor, você se magoar com alguém, é absolutamente humano. Então, não se trata de não sentir essas coisas. Poxa, nós somos humanos e todos nós temos os nossos momentos de irritação, de raiva, até isso faz parte. Agora, nutrir isso como se fosse um bem, regar, porque para que essa plantinha cresça ela precisa ser regada. Rancor, amargura são meios de regar, é te fazer mal, né? Então o perdão não é um aval para o outro. Eu não estou perdoando o outro porque o outro vai ser meu amiguinho. Eu posso não ser. Aliás, é sobre isso que daqui a pouco, ou parecido com isso, que a Silvia Cavalaro vai falar já, sobre aceitação. Eu posso não ser amiguinho. Eu posso dizer, olha, essa pessoa, eu não quero caminhar com essa pessoa. Isso não quer dizer que eu não perdoei. Perdoar tem a ver com tirar de mim a plantinha do rancor, da raiva, da amargura, porque ela apodrece e me apodrece junto. Então é um movimento que você faz de resgate e de cura para você, não para o outro. Tem muita gente que diz, mas fulano me fez muito mal, não merece o perdão. Eu não quero saber se merece ou não merece, não é questão disso. O fato é, vale conviver com essa amargura te fazendo mal, e outra, ela não se projetará somente na direção desse caso, desse evento ou dessa pessoa. Quando nós alimentamos essa plantinha do rancor, da amargura, do ódio, assim como nós alimentamos plantas boas, isso vai irrigando as outras áreas das nossas vidas, né? Bons pensamentos alimentam bons movimentos e maus pensamentos também. Então a questão é tua, né? Então não é certo ou errado, a questão é, vale a pena? Tá bom, Samantha? Se não nos falarmos até sua viagem, um beijo pra você, boa viagem até Portugal e nos leve junto, tá? É só acessar a rádio onde você estiver e vai ser um prazer estar contigo sempre. Um grande beijo. Obrigado, Jane. Nos mandou um bom dia aqui pelo nosso WhatsApp. Eu recebi o seu carinho, sua mensagem. Bom dia pra você, Jane. Muito obrigado. Fique bem, tá? Falta de controle, a entrega em confiança. O presente é lindo. A Rosângela nos manda a mensagem aqui pelo WhatsApp. Um beijo, Rosângela. E é verdade. A falta de controle é compulsória. A sensação de controle é uma ilusão. E quanto mais a gente depende dessa sensação de controle em todas as áreas das nossas vidas, mais nós vamos sofrer. Aquele cara ciumento, aquela mulher possessiva, aquele chefe, aquele empresário ditador, né? Controle. Isso faz muito mal. Aliás, tem gente que confunde controle com amor. Eu sou um cara assim bastante incomodado com manifestações de ciúme. Eu acho ciúme um negócio muito chato. E não consigo relacionar ciúme com amor. Tem gente que diz, mas um ciúminho é bom. Eu acho que não. Ciúme pra mim tem a ver com posse, com controle. E eu sou bicho selvagem, né? Quanto mais selvagem você é, menos acomodado em ser controlado. E controle, de maneira geral, é um negócio muito ruim. Ao não ser controlado, você também não quer controlar, né? Tem gente que não quer ser controlado, mas quer controlar todo mundo. Deixa a vida fluir. Deixa as coisas serem como são. Deixa as coisas se manifestarem como são na realidade, né? Viver nessa falta de controle que a vida aparenta é lindo. E isso é um negócio, você sabe que eu estava pensando ontem à noite sobre isso. Sobre a entrega para esse fluxo da vida, sabe? Eu sou um cara que tem muita racionalidade, eu penso muito e tal.
Mas é a própria racionalidade que me leva a concluir que em muitas áreas das nossas vidas a gente deve levar em consideração também a intuição, os sentidos. Ontem o Gerson participou aqui do programa falando sobre os sentidos, né? Os sentidos, o sentir. Isso também são meios de aferir a tua realidade, de te nortear, de fazer com que você encontre o aeroporto em nevoeiros, como no exemplo que eu dei na abertura do programa. O pouso que nós fizemos num dia de uma noite muito nevoeiro, baseada naquilo que estava dentro. Os caminhos não estavam para o lado de fora. Eu não via mais nada, não havia razão ali. Mas dentro estavam. Eu já tinha feito esse voo, eu já conhecia aquela área de outros momentos, né? Então, é resgatar isso de dentro da gente e viver também, deixando esse descontrole, esse caos, te movimentar e trazer, como no caso desse voo, reflexões e aprendizados para a vida. Eu não estou, por exemplo, não estou me lembrando aqui, agora especificamente, de nenhum outro voo específico, né, que me trouxe inspiração, lição, tal como esse do possível ou do aparente descontrole. Rosângela, obrigado, beijo. Tem uma mensagem aqui no nosso e-mail, contato@radioinverso.com, da Kelly, do Mato Grosso, que diz o seguinte: é a primeira vez que eu escrevo, já estou ouvindo você faz algum tempo, conheço os seus vídeos no YouTube, mas agora resolvi ouvir a rádio e mandar a mensagem. Kelly, valeu. E ela faz uma pergunta assim: é errado a gente insistir buscando a felicidade? Outro dia, conversando com a minha madrasta, ela me falou essa frase e eu fiquei pensando nisso. Afinal, é certo ou é errado? Kelly, mais uma vez caímos na questão do certo ou errado, né? Eu não diria assim. Não é nem certo nem errado. Pense no que isso representa para você. Quando você fala sobre buscar felicidade, você pensa em quê? Eu não sei. Eu não sei que tipo de felicidade, eu não sei o que você vincula à felicidade. Tem gente que acha que buscar felicidade é buscar a cara metade, a outra parte da laranja. Eu não penso que isso necessariamente seja a felicidade. Tem gente que pensa que é buscar dinheiro, eu também acho que não. Tem outros, e eu vejo isso com muita frequência, Kelly, não sei se é o teu caso, que sabem que a busca de felicidade tem a ver com uma busca interior, mas fazem essa busca, esses movimentos de busca interior, na direção do lado de fora, por exemplo. Eu conheço algumas pessoas que eu encontro a pessoa, falei, como é que você tá? Tô bem. Tá fazendo um curso em Mato Grosso, tá fazendo um curso em Mato Grosso de experiência de vida quântica e não sei o que. E é legal? Ah, maravilhoso. Isso me trouxe horizontes incríveis, legal. Aí você encontra essa pessoa na semana que vem. E aí? Não, eu tô indo agora não sei aonde. Eu fui no curso, eu fui no mestre, eu fui no sei aonde, E é uma busca incessante. E eu fico pensando, poxa, se naquela primeira, onde diz que já foi suficiente, por que a angústia? É bom fazer um parênteses aqui, deixar muito claro, né, que a questão não é se você vai no curso da quântica, mística, holística, não é isso. Isso pode ser bom, não tem problema nenhum. Não tô falando do fato de ir, mas do fato de depender, do fato de tornar isso uma busca incessante e não parar jamais. Geralmente, quando eu lido com pessoas assim, passa algum tempo e eu encontro essa pessoa mais angustiado, mais desiludido, mais cínico até em relação à vida, sabe? Porque os caminhos são dentro, e o caminho dentro tem a ver com a projetar significado, inclusive, o Kelly, naquilo que não me parece felicidade. Nas dores, como eu estava dizendo agora há pouco, no caos, nas doenças, nas perdas, ainda que isso seja desagradável viver. Mas encontrar nesse movimento desagradável componentes que contribuam para que interiormente eu seja feliz. Como? Quando eu projeto nisso significado, extraio aprendizado. Isso me expande, isso me aumenta. Nós não somos do tamanho do nosso corpo. O nosso corpo é relativo, finito e degradável. A gente está se perdendo, o corpo vai morrendo um pouquinho por dia e um dia morrerá por completo. Quando o nosso corpo apaga e sai dele aquilo que somos, o que acontece com o corpo? É enterrado, é cremado. E já não é mais chamado de Kelly, de Flávio, é chamado de defunto.
que sai da gente para que esse corpo vire defunto? O que sai da gente? O que somos nós, afinal de contas, é que o corpo um dia deixará de ser. É isso que aumenta, é isso que expande. Nisso está ligado esse processo de busca pela felicidade. Significados, aprendizado, sabedoria, e a vida nos traz oportunidades para que assim seja o tempo todo. Depende de como você vê e se movimenta no meio desse processo de aprendizado. Então, se a felicidade em você, Kelly, é uma busca por um objetivo utópico, é possível que isso gere decepção, porque, como eu disse há pouco, nós não temos controle. Não quer dizer que você não deve ter objetivos, não deve buscar suas coisas. Vai estudar, trabalhar, enfim. Maravilha, eu acho saudável, recomendável que seja assim. Mas isso não pode resumir a sua busca por felicidade. É muito mais a sua capacidade de se abrir para os movimentos da vida e produzir nelas significados do que qualquer outra coisa. Tá bom, Kelly? Talvez, não sei se é o caso, mas talvez tenha sido isso que a sua madrasta lhe disse. Tá? Um beijo pra você, fica bem. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais gente aqui no nosso contato @radioinverso.com e no nosso WhatsApp 51992461960. Agora a gente vai ouvir aqui a estreia da Silvia Cavalaro, que é coach, que tem um canal no YouTube e que participa aqui da rádio e que vai contribuir com o Ruído Branco. Vai falar sobre aceitação e que tem a ver com o que nós há pouco falávamos sobre perdoar, mas ainda assim eu vou ser amigo, não vou ser amigo, enfim. A Silvia vai participar a partir de hoje da programação da rádio também, e aqui também do Mensagens que Chegam pela Manhã. Ruído Branco, com Silvia Cavalaro. Um dia desses eu estava conversando com uma amiga sobre a questão da aceitação no que diz respeito à convivência com pessoas que a gente não tem muita afinidade. E eu estava falando para ela, expondo para ela uma situação com relação a uma pessoa da minha convivência, e eu disse para ela na ocasião que eu precisava trabalhar mais a minha aceitação, mas que não necessariamente eu precisava gostar dessa pessoa. E aí ela me respondeu assim: mas falar que aceita sem gostar da pessoa me parece forçado, me soa falso. E aí eu disse para ela: olha, eu vejo que é justamente o contrário. Eu aceitar uma pessoa, aceitar que eu não tenho afinidade com uma pessoa, aceitar que não tenho tanta sintonia, e trabalhar o meu relacionamento, o meu convívio que é necessário com essa pessoa por meio de uma aceitação do que eu sinto por essa pessoa e do que ela representa para mim, sem ter que me forçar a gostar. Então eu aceito que eu não tenho afinidade, eu aceito que é necessário um convívio, mas eu não me forço a gostar deste convívio. Eu enxergo como coisas diferentes. Ao passo que quando eu me forço a gostar de uma pessoa que eu preciso conviver, para que aí eu possa aceitá-la, neste caso é que eu enxergo como forçado, como falso. E aí até dei um exemplo prático para ela, né? Uma vez eu quebrei meu pé e eu fiquei imobilizada por 3 meses. E eu me recordo que na ocasião, assim, os primeiros 15 dias, eu fiquei muito revoltada com aquilo, porque eu tinha planos, eu tinha coisas para fazer, afinal de ano era dezembro, eu tinha uma apresentação de dança que eu já estava ensaiando, eu faço dança de salão, então eu fiquei ruminando durante 15 dias e aí eu não aceitava aquela situação. Passaram esses 15 dias e eu comecei a olhar para essa situação de uma outra forma. Eu aceitei que eu estava com o pé quebrado, eu aceitei que eu ia ter que ficar 3 meses imobilizada, que eu ia ficar um tempo sem poder fazer as minhas coisas, que eu ia ter que adiar alguns planos, mas não necessariamente eu gostei daquela situação, entende? São coisas separadas. Eu aceito, eu paro de ruminar, eu paro de brigar, de me revoltar. Eu aceito que eu tenho que conviver com aquilo, mas não necessariamente eu gosto daquilo. Então é um momento em que eu paro de ruminar, paro de ficar pensando naquilo que eu não vou poder fazer, naquilo que eu vou perder, naquilo que eu vou ter que cancelar e adiar. Aceito que eu estou dependente das pessoas, aceito que eu vou ter que ficar um período de molho mesmo, aceito que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, que eu vou ter que ceder algumas coisas.
Então, quando eu aceito, eu paro com a briga mental de que deveria ser de outra forma. Eu aceito, mas eu não gosto. Então, o aceitar não me fez gostar de ter quebrado o pé e de estar naquela situação, mas que apesar de eu não gostar daquela situação, eu podia lidar com ela a partir da aceitação. E aí, o caminho para lidar com essa situação foi outro caminho, não mais o caminho do ruído mental e da revolta e, enfim, de toda aquela carga que vem quando a gente não quer aceitar alguma coisa. E aí a minha resistência ao fato diminui, eu passo a ficar mais flexível, mas, mais uma vez, não necessariamente gostando dessa situação. Então, essa é a minha reflexão de hoje aqui para a Rádio Inverso. Aqui é a Silvia Cavalaro. Um bom dia para todo mundo, um beijo e até a próxima reflexão. Provocações, filosofia, consciência, universos que nos habitam. Rádio Inverso. Que chegam pela manhã, daqui a pouco a gente vai ouvir o Leonardo, vamos ouvir o Antônio Pereira também, a gente ouviu a Silvia Cavalaro há pouco, e agora eu quero ouvir você aqui no nosso 51992461960 e no nosso contato @radioinverso.com. Quero agradecer quem manda mensagem, agradecer aqui a Bom Dia Inversos, chegou uma mensagem agora aqui, mas eu não tenho o nome. Ivoneide. Oi, Ivoneide, bom dia. Às vezes as pessoas mudam as fotos, né? E aí eu viajo aqui. A Nina também nos manda uma mensagem e ela diz o seguinte, o que você acha dessa frase? O sofrimento é um mal necessário. Nina, você sabe, você já ouviu falar, né, que a gente pensa... Bom, eu falei agora há pouco, e Leonardo vai falar já por símbolos. A gente poderia dizer por caixas. Nós sempre estamos em caixas. Eu, pessoalmente, não acho que a gente tem condições de sair de caixa alguma. Nós somos limitados, nós estamos condicionados por uma série de vetores. Já falei muito sobre isso aqui, né? Então não cabe repetir. Mas isso faz com que a gente esteja sempre numa caixa. A caixa nos protege. Eu sinto que a verdade... Eu vou chegar aí na tua pergunta, tá? O quanto mais nos aproximamos da verdade, seja lá o que significa a verdade, mais relativizaremos as nossas certezas. As nossas certezas não se apoiam naquilo que essencialmente pode ser verdade, pelo menos grande parte delas. A maioria das nossas certezas se apoiam em contextos culturais, de crença, de educação, do momento onde nós estamos vivendo. Existe, como eu disse há pouco, uma série de vetores. Então, quando você percebe que isso não necessariamente deveria estar ali, isso acaba se relativizando. O que eu estou chamando de isso são as tuas verdades. Nietzsche dizia, a grande questão é quanta verdade você é capaz de suportar. Se nós soubéssemos tudo sobre nós mesmos, sobre a vida, os mistérios do universo, da morte, da vida, por que nós nascemos, por que nós morremos, essas questões que a filosofia se esforça inutilmente para responder, a ciência e a religião da mesma maneira, eu não estou dizendo que seria ruim, que seria pior, mas seria diferente. Você entende? Eu vivo dizendo que se nós tivéssemos o mínimo de consciência, os sistemas não funcionariam como são. Sistemas não são necessariamente coisas ruins, mas ao funcionarem como funcionam, revela o ponto onde nós estamos. Isso pode ser medido de uma maneira muito simples, né? Repare que dependendo da cultura de um país, da história de um país, da formação de um povo, lá os sistemas são diferentes. Os sistemas no Brasil são diferentes dos sistemas da Alemanha. Os sistemas da Alemanha são diferentes dos sistemas da Venezuela. Os sistemas da Venezuela são diferentes dos sistemas da Noruega. Depende da formação, da educação, do contexto ali que vai formar aquela realidade para eles. Por isso eu digo, se nós tivéssemos consciência, os sistemas não seriam como são. Então o que eu quero dizer com isso é que nós não sabemos o que é, de fato, a verdade. Nós vamos construindo isso a partir das nossas possibilidades, dos nossos limites, dos nossos contextos. Mas o que isso tem a ver com a pergunta que você me fez sobre para comentar a frase, né? O sofrimento é um mal necessário. O que eu quero dizer é o seguinte, se a gente avançasse nisso que eu chamo de consciência, que é a possibilidade de você se enxergar e se contextualizar na vida, no mundo, enfim, aquilo que eu chamo de bem ou mal não chamaria.
Não são só os sistemas, são os meus valores também. Nossa ética, nossos valores, nossa moral, tudo isso é ligado a nós, à nossa cultura, ao ponto onde estamos. O que é bem ou mal para você, talvez não seja para mim. O que é bem ou mal para nós, talvez não seja para o outro. E assim cada um vai construindo a partir do que é o seu olhar diante da vida. É claro, nós vivemos em sociedade, nós temos que ter uma regra, uma lei que intermedia as nossas relações, e eu não estou questionando isso, né? As leis, tal, tudo bem. Mas ainda que você siga as leis, sejam as leis constitucionais, do direito, ou as leis pessoais, ou de conveniência ali das comunidades, tal, isso não quer dizer que elas sejam completas, que elas sejam absolutas. Você entende? Então, eu estou fazendo essa introdução meio longa aqui, primeiro para comentar a primeira parte da frase: o sofrimento é um mal necessário. Por que o sofrimento é um mal? O fato de apontar para o sofrimento e dizer é mal, não indica que o sofrimento necessariamente seja mal. Indica o ponto onde você está, a sua verdade, o seu olhar. Dá para entender? Sofrer nós vamos. E o sofrimento é inevitável em muitos casos. Em outros casos a gente pode evitar. Às vezes a gente se auto-sabota também. Mas em outros casos a gente pode evitar. Tem muito sofrimento evitável. No entanto, ao apontar para esse sofrimento e adjetivá-lo, eu já estou diminuindo um pouco a fresta pela qual eu vejo. Tomara que eu consiga me fazer entender. Eu não estou dizendo para negar o sofrimento. Eu reconheço o sofrimento. Eu sofro. Você também. Todos nós temos sofrimentos na vida. Mas adjetivá-lo a priori, né, chamá-lo de mal, ou mesmo chamá-lo de bem, já é diminuir a possibilidade que aquilo me traz de enxergar numa dimensão mais ampla, onde bem e mal, como divisões, como biomos no espaço onde eu estou, não existem. Você entende? Então a questão não é se o sofrimento, o mal é necessário ou não é necessário. A questão é, por que eu chamo de mal? Por que eu chamo de bem? A relativização do bem e do mal, como sempre, como tudo, não se trata de um absoluto, mas se trata do meu olhar. É relativo em mim, aquilo que chamo de bem e aquilo que chamo de mal. Agora, é inevitável a gente passar pelo sofrimento. Alegrias e sofrimentos, escuridão e luz, tristezas, decepções, perdas, ganhos, felicidades, alegrias, tudo isso está posto no nosso caminho. Passar por esses processos como etapas, sem a necessidade de chamá-los de bem ou de mal, me pacifica mesmo enquanto dói. Me traz serenidade mesmo nos momentos de tristeza. Não gosto de sofrer, nem de sentir tristeza, mas também não me antecipo apontando para isso dizendo é mal. Eu penso, Nina, que essa pode ser uma maneira da gente enxergar a vida com um pouco mais de amplitude, sem a pressa que muitas vezes encurrala a coisa, diminui a coisa e nos faz ver com um pouco mais de sabedoria. Tá bom? Deu para entender? Eu sei que às vezes eu viajo aqui, mas é preciso, né? Nem tudo pode se responder não, bom, mal, certo, errado. Eu acho que não. Eu acho que isso nos ajuda a tornar a nossa mente um pouco mais hábil em movimentar-se por assuntos que geralmente nos recai com muita estreiteza, né? E nos impede de ver que eles não estão nem num polo nem no outro. É a vida. O que chamamos de sofrimento ou de alegria, tristeza, é a vida. Morte e vida, processos que nós vivemos diariamente em nossos significados cotidianos. Um beijo, Nina. Obrigado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso WhatsApp, 51992400960. Bom dia, 71 é o código, 7689 é o final do telefone. É uma carinha conhecida aqui, mas que eu não... Acho que é Shirleyse, né? É isso aí, Shirleyse. Bom dia, Shirleyse. Tudo de bom para você. No nosso WhatsApp ainda, você acredita na eficácia da inteligência emocional? O Lucas de Brasília é que nos pergunta. Lucas, você sabe que eu não gosto muito de categorizar isso, né? É como o amor. Os gregos categorizaram o amor.
trouxeram nomes para o amor. Mas o amor é tão mais amplo do que as categorias gregas ou psicológicas que depois nós construímos. Esse amor é ágape, esse amor é eros. Isso tem a ver com a nossa tentativa de controle. Inteligência emocional é um nome editorial, né? Porque vendeu muito um livro, o autor, não me recordo o nome agora, e tem coisas legais no livro desse autor. Fez muitas palestras tal, e criou-se uma categoria, né? Eu acho tudo bem, legal, até facilita o entendimento de que a inteligência pode estar ligada aos sentidos, à emoção, tal. Existem variações da inteligência, mas pessoalmente eu não tenho o hábito de categorizá-la e chamar esse cara é inteligente emocionalmente, mas não é, matematicamente. Eu não sei, eu acho que existe uma inteligência mais ampla, né, que pode não me reforçar a habilidade. Por exemplo, eu não sou um cara bom de exatas, de contas, de matemática, eu nem gosto disso, nunca gostei. Não é uma inteligência minha, né? Mas diminuir a minha percepção para emocional ou para espiritual ou para o que não me cabe, sabe? Não me estimula. Então eu não valorizo muito isso, assim, eficácia da inteligência emocional. Não me toca isso. Eu acho que a gente deve desenvolver o nosso olhar, as nossas relações, a nossa percepção da vida. Isso é para todo mundo, mesmo para aqueles que estão mais voltados para exatas, para números ou para cálculos. Eu não tenho inteligência emocional, a minha inteligência é administrativa. Não acho. Eu acho que cada vez mais a gente deve reunir a inteligência como uma coisa só, né? Como um olhar para a vida, como uma habilidade de lidar com a vida, com as pessoas, enfim. E eu acho que a proposta nesse sentido é para todo mundo, né? Não tem uns que têm essa habilidade e outros que necessariamente nunca terão. Eu acho que a gente deve desenvolver a partir das relações. Afinal de contas, todos nós estamos inseridos nessa realidade onde o relacionamento é compulsório, é necessário, faz parte, né? Então, eu prefiro enxergar a inteligência como uma condição muito mais ampla, porque restringi-la a um conceito, a um nome, a um código. Tá? Obrigado, Lucas. Que bela ferramenta para a vida foi exposta pela Silvia. Aceitar não inclui gostar necessariamente. Aceitar uma dificuldade e tudo que vem atrelado a ela, nós já fazemos diariamente. Só precisamos aplicar a tudo mesmo, sem exceção. A mensagem que vem aqui do nosso querido Anderson Souza pelo WhatsApp 51992461960, comentando a estreia da Silvia Cavalaro aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Obrigado, meu querido Anderson, um grande abraço para você. E eu acho que esse entendimento é fundamental para a gente caminhar bem na vida, né? No fim das contas, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente constrói, inclusive pensa que está intermediando as nossas relações, tem a ver com a gente, não com o outro. Sobre o outro eu não tenho controle. O que o outro vai pensar, fazer, falar, deixar de fazer, isso eu não tenho controle. Eu já vi gente dizendo o seguinte: olha, eu vou carregar uma amargura em relação ao outro porque eu não vou perdoá-lo, porque ele não vai mudar, ele não vai melhorar. Mas e o que você tem a ver com isso, né? Vai carregar o mundo nas costas e vai carregar a semente apodrecida em você, contaminando o seu olhar em relação à vida, ao mundo, por conta de um rancor, né? Então a gente pode não reatar o caminho, não renovar os vínculos, mas isso não tem a ver com perdão, né? Perdão é livrar-se do detrito que muitas vezes o rancor coloca na gente. Obrigado, viu, Anderson? Valeu! Olha, você pode mandar sua mensagem também? Você sabe aqui o e-mail, sabe o WhatsApp? Então, pois é, então manda. 51992461960 é o nosso WhatsApp e contato@radioinverso.com é o nosso e-mail. A gente vai ouvir agora o Leonardo Siqueira fazendo a filosofia inversa e propondo uma reflexão sobre os nossos eternos símbolos. Isso tem a ver comigo e tem a ver com você. Nós pensamos por símbolos. O que isso significa? O que podemos abrir de fresta nessa questão? Ouça agora o Leonardo aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Inverso. A vida tem muitos sentidos. Olá, bom dia para você que está ouvindo aqui a Rádio Inverso com a gente. Hoje eu quero falar sobre um tema que também a gente vai abordar no curso que eu e o Flávio
estamos desenvolvendo, e logo você vai poder conhecer em detalhes sobre todos os temas, o que é esse curso na totalidade que a gente está oferecendo. O título é A Vida em Curso, porque trata de inúmeros elementos presentes no nosso dia a dia, e entre eles o símbolo. Então quero refletir com você hoje sobre esses nossos eternos símbolos. O ser humano, eu vi uma frase bem interessante que diz o seguinte, que o ser humano não deveria ser chamado de Homo sapiens, e sim de Homo símbolos, porque não é o conhecimento que nos impulsiona, em sim as nossas interpretações. E é com essa base que eu quero fazer essa reflexão com você hoje. Você entende que você não vive na realidade? Ou a gente pode dizer isso de uma outra forma. Será que a sua realidade são os símbolos? Não se preocupe em negar ou em disfarçar ou tentar justificar alguma coisa que está presente em todos nós, em nosso dia a dia, em vários formatos. A gente usa os símbolos para tudo, desde as formas mais simples, como pai e mãe, por exemplo, o parentesco, até os julgamentos que são taxativos, deterministas, também são validados por simbologias. O marketing, por exemplo, conhece bem esses elementos e usa exaustivamente em expressões, em cores, em tentativa de te manipular e promover necessidades. E consegue, porque o consumo é desenvolvido dessa forma. O trabalho foi tão alastrado que as pessoas hoje têm até dificuldade em entender qual que é a diferença, por exemplo, entre o que você quer e o que você realmente precisa. Em alguns momentos dizem tá precisando comprar alguma coisa, quando a palavra certa seria querer comprar alguma coisa. Então, diante de tantos elementos, de tantos sutis expressões, o marketing, o consumo vai sendo construído em cada um. Mas também existem os símbolos mais complexos que as religiões usam e tentam interpretar as forças naturais com conceitos metafísicos, e este extrafísico é acreditado por muitos com o mesmo encapsulamento religioso, apenas modificado por novos símbolos. A comunicação também, em qualquer esfera, ela é repleta de símbolos. Ela é, por si só, símbolo. Então você começa a entender a profundidade e o impacto, a relevância que isso tem em nossa vida. A relação de todos os sentidos, por exemplo, e seus simbolismos, também passeia pelo campo das nossas concepções empíricas. Tudo que a gente experimenta passa por símbolo. Como, por exemplo, a interpretação da visão ou a concepção daquilo que você ouviu, ou até mesmo sabores que dão a sensação do agradável ou do tato que você acredita sentir o que você toca, são todas inter-relações com a realidade. E para tudo isso a gente também usa simbologias. Nada disso é o que é, né? Você não consegue tocar o que você pensa que toca. Nada disso é o que é de fato e na essência. São apenas as superfícies que você está extraindo e podendo decodificar através dos símbolos que você conceituou e criou durante toda a sua vida. Essas superfícies são limitadas e adaptadas às nossas capacidades de percepção, que, sendo limitada, interpreta relacionando a conceitos simbólicos o que é ruim, o que é bom, o que é certo e errado, e assim por diante. Você pode entender com isso os seus símbolos, reconhecer e interpretar por que você se relacionou com este ou com aquele símbolo, e assim você vai conseguindo aos poucos entender mais sobre a sua necessidade. Na medida que você for mais longe, você vai entender que tudo são símbolos. Depois, em determinado momento, você passa a reconhecer que alguns deles foram um pouco mais além e pode tratar apenas como símbolos algumas esferas que você ainda deixa que permaneçam na sua vida. Mas não se engane, símbolos também vão sempre existir na nossa vida porque são elementos permanentes dessa nossa tradução, dessa nossa interpretação do que o universo é e de que forma se apresenta a cada um de nós. Eles são imprescindíveis para que a gente tenha uma didática existencial, onde você passa a relacionar tudo e todos com seus pessoais, com seus permanentes elementos simbólicos, ainda que provisórios e substituídos por outros mais complexos. Esses símbolos são as referências dos nossos entendimentos.
Então eles são, em última instância, a interpretação de quem você é. Se você refletir um pouco mais, você vai perceber também que acreditar em símbolos é, de certa forma, desviar-se dessa realidade. Como a gente estava dizendo do toque, né? O que você toca não é exatamente o que é na profundidade, na essência. Existem elementos atômicos ali combinados que fazem com que aquilo seja apresentado dessa forma que o seu toque reconhece como aquela palavra que você diz que é, como aquele tecido ou aquele material que você imagina que é. Mas a formação disso é muito maior, é muito mais ampla do que a sua capacidade de tocar. E para tudo isso a gente usa símbolos para essa interpretação. Então, é interessante você perceber que talvez a realidade que você enxerga passa a ser essa virtualidade que os símbolos em você expressam. Será que isso te preocupa de alguma forma? Se caso sim, se você começa a perceber que você não vive a realidade essencialmente e você está se desviando para que através dessa decodificação de símbolos você possa formar parâmetros, entendimentos do que é a vida, você não devia levar para esse lado de alguma preocupação, já que esse é um excelente meio de se entender, compreendendo esses limites que você tem, portanto humanizando-se e reconhecendo-se também como um símbolo. Porque quando eu digo que você é humano, eu estou apenas usando um símbolo também. Quando você tenta saber quem você é, por exemplo, quem somos nós, você está usando também símbolos e assim permanecendo de forma mais ou menos complexa, ainda assim todas simbólicas. Nós e nossos simbolismos são tradutores de palavras, são intérpretes de experiência que nos carregam em seus efeitos e nos promovem novos entendimentos, ainda que sempre limitados por essa simbologia do seu individualismo, do que é possível, do seu individualmente possível. Tudo que você interpreta como possibilidade é o que para você é possível até aquele ponto, até aquele contexto que você conseguiu construir e que você conseguiu entender. Sendo que a realidade em si não tem símbolos, a realidade é o que é. A realidade é o que existe, é o que de fato acontece, independente da sua interpretação. Mas para que você perceba isso, você tem que abrir mão de inúmeros símbolos, mas abrir mão também é uma expressão, é uma metáfora, é apenas um símbolo. Então descanse, seja como for, o que de fato é, o que sem se existir, a gente não tem as preparações e os elementos para que possa entender com todas as variáveis e as complexidades do que o universo apresenta para a gente. Interprete com seus símbolos, tentando sofisticar cada vez mais, e um pouco mais adiante, descartando os simbolismos primários e primitivos que vêm há milênios tentando dizer que são dessa forma, e hoje, obviamente, você tem elementos para saber que não são, você pode alterar e ir mais além. Mas interpretar e entender que você também, enquanto definição, também é um símbolo. Amanhã a gente conversa mais, ou você pode entrar na página da Filosofia Inversa no Facebook, acessar o canal no YouTube e a gente conversar e refletir sobre novas situações. Até amanhã. Provocações, filosofia, consciência, universos que nos habitam. Rádio Inverso. Marcos Almeida, não é mais segredo aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. A vida é tão cheia de mistérios e de segredos e de interrogações e de abismos. Eu me lembro da história do Rubem Alves, né? Somos construtores de altares na beira do abismo. Os altares são construídos com poesia, com músicas, luzes que iluminam o meu rosto. E enquanto meu rosto está iluminado, eu olho para o lado e o abismo continua lá. A vida é assim. No entanto, a nossa aproximação, a nossa proximidade com os abismos, ela não é, ou pelo menos não deveria ser, uma razão de medo, porque é na simplicidade, como nesse texto do Rubem Alves, que a gente vai encontrar as razões para iluminar o nosso rosto, né? Nesse caso ele fala da poesia, da música, tal, mas pode ser tantas outras coisas. O sentido, se há realmente uma grande verdade, a gente vai encontrando representações disso, como o Leonardo falou há pouco, simbolicamente, nas coisas pequenas,
né? A nossa busca pelo que é enorme, pelo que é majestoso, pelo que nos encanta, pelo que nos convence, é uma busca ilusória. O macro se projeta no micro. Então, quando eu encontro nas relações, quando eu encontro no cotidiano, eu posso nem saber o presentão que se colocou em mim. O potencial de respostas para mistérios que no abismo eu não vejo. Olhando para o infinito, buscando lá longe, eu não vou encontrar. Mas no pequenininho, no caminho, encontrarei. Coisas queridas e coisas simples, como agora, por exemplo, quando estava tocando no finalzinho do Leonardo e do Marcos Almeida tocando, meu querido primo, amigo Maurício, mora em Portugal, ligou, aí eu falei com ele rapidinho aqui pelo WhatsApp, eu não sei se ele está ouvindo agora, ele disse que ia tentar acessar a rádio, então um beijo para o Maurício, para a Odete, para a Vitória, que são queridos. O Maurício é o meu primo mais velho do lado da minha mãe, né? E ele trabalha com vinhos. Durante muito tempo deu aula de fisioterapia numa universidade na Espanha, em Portugal. Está muito tempo, né, Maurício? Está mais de 20 anos morando em Portugal, já virou português. A Vitória, filhinha deles, já é portuguesa, nasceu em Portugal e tá lá. Então um beijo pro Maurício, pra Odete, pra Vitória. Ele estava lembrando quando eu trabalhava na Jovem Pan e ele ligava pra rádio e eu ficava falando o nome dele no rádio, sorteava os negocinhos, fazia uns jabazinhos entre nós ali, enfim. Beijo, Maurício. Maurício, Odete e Vitória. Tudo de bom pra vocês, tá? Fique à vontade entre nós. Na Rádio Inverso, mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inverso. Estou passando para dizer que gostei muito. Estou muito feliz que a Silvia agora está aí com a gente todo dia, fazendo suas reflexões. E é isso aí. Muito legal. Beijo, beijo. Beijo, beijo, Luna. Muito obrigado por mandar sua mensagem mais uma vez. Fica bem. Que bom saber que você está com a gente também. Tá legal? Bom dia, Inversos. Na correria, mas sempre. Tem um ouvido aqui. Sempre ouvindo. O dia ficaria bem melhor com as reflexões. Abraços. É o que temos para hoje. Tá valendo. O dia fica melhor, aí depois ele corrige aqui. É o Chicão do Rio que está nos ouvindo. O Chicão sempre participa, sempre manda mensagens. E é um cara muito querido. Obrigado, Chicão. Tudo de bom para você, tá? Flávio, bom dia. Bom dia, Inversos. Achei maravilhosa a reflexão da Silvia. Essa questão de aceitar que as coisas são como elas já são, traz muita leveza para nossa aliança, gratidão e para nossa alma. É a Suelen, a nossa querida Suelen, da Suelen e do Renato, que manda mensagem aqui. Suelen, obrigado. Beijo para você, para o Renato. Bom saber que vocês estão aqui. E você sabe que, a partir disso que você falou e do que a Silvia também trouxe, do que eu estava dizendo agora há pouco, sobre leveza, né? Você está dizendo. A gente torna a nossa vida pesada demais. Eu estava falando agora com o Maurício, eu comentei com o meu primo, e ele estava comentando assim, olha, eu estou aqui em Portugal e eu fico ouvindo notícias do Brasil, eu não acompanho o dia a dia, eu não acompanho as ruas, ele disse, mas eu sinto aqui de longe como esse país está polarizado, né? Como as pessoas estão raivosas, como estão extremadas. Isso em todas as esferas, né? E como é triste olhar isso aqui de longe. E ele me dizia, e é estranho, porque Portugal está vivendo um momento bom, a Europa, ainda que tenha as suas crises e as suas dificuldades, mas não se compara. Quando eu vou ao Brasil, eu me assusto, né, com aquilo que eu encontro ali. E me parece, Suelen, que a gente está vivendo um momento onde, mais do que nunca, a opção pela leveza deve ser imperativa no nosso caminho, sabe? Eu mesmo tenho me flagrado nesse sentido. Às vezes eu sou um cara que gosta de ler, eu acompanho informações, notícias sobre política e tal, e às vezes eu mesmo me flagro assim, pesado, inquieto, incomodado com esse ar polarizado que está tomando conta do nosso país e que, na minha opinião, é produzido artificialmente. Engraçado que não é só no Brasil, né? A gente vê em alguns lugares do mundo isso também acontecendo. Esse radicalismo que vai se projetando em muitas esferas das nossas vidas, até tocar nas nossas relações. A gente vê o radicalismo na política, a gente vê o radicalismo na religião, a gente vê os atentados terroristas, a gente vê os discursos, né, extremados e polarizados, e pensa que fica lá, que é inofensivo. E não é. É tóxico. Fica no ar. E no ar que a gente respira. Então que nós tenhamos a iniciativa, né,
de não viver nesses ares, construindo nos nossos ambientes um ar mais puro, sabe? É claro que estamos expostos às informações, é claro que informação é bom. Estou dizendo para você se tornar um alienado, né? É bom saber, é bom conhecer, é bom ler, é bom estudar, sem dúvida alguma, mas não se alimente. Eu estou falando para todos aqui desse extremismo e dessa polarização que hoje recai sobre a maioria de nós. Todo mundo achando que descobriu a verdade se reduziu, né, para uma ideologia, para uma ideia, para um conceito, para uma crença. A verdade se tornou um dogma, a verdade se tornou uma cartilha, um manual, né, uma ideia, e agora as pessoas brigam, matam e morrem. Ou se tornam inimigas e se afastam por ela. Repare que isso está em todos os lugares, né? Isso está nos assuntos do bar, na conversa com o motorista do Uber, nas famílias, nos encontros de famílias, e as pessoas estão se distanciando, né? Eu me lembro de uma passagem, de um versículo bíblico que é muito emblemático, que diz que chegaria um tempo onde o amor se esfriaria, e me parece que nada mais oportuno do que esse tempo. Ouvimos agora o Marcos Almeida cantando sobre o amor, né, que transforma o medo. Me parece que estamos realmente muito afastados, sabe? O amor, de fato, se há entre as pessoas, ou se havia, foi substituído por essa mente polarizada, né, que é alimentada constantemente, seja pelo momento político que nós estamos vivendo, e obviamente que a polarização divide os grupos e os rebanhos que vão promover sua adesão a líderes que fazem questão de comer esse tipo de coisa, e afastam as pessoas. Então eu queria aproveitar esse momento que nós estamos falando sobre isso aqui, para que você se contextualize, né? Onde é que você está nesse momento de polarização, de radicalismo, de briga, de donos da verdade, de nós contra eles e eu contra você. O nós contra eles sempre vai se representar no eu contra você. O macro se projeta no micro, infelizmente nesse caso também. Não existe nós contra eles sem eu contra você. Então vamos parar com isso. Somos humanos, né? Somos amigos. E ainda que a gente pense de maneira diferente e haja, sem dúvida alguma, como sempre houve e sempre haverá divergências no mundo, que elas não sejam suficientes para nos afastar e para fazer com que a gente fique em extremos, em polos, atirando pedra uns nos outros. A verdade não é aquilo que eu posso argumentar, a verdade não é aquilo que cabe na minha mente. A verdade é o que simplifica. Para compreender o homem e suas necessidades, para conhecê-lo no que ele tem de essencial, não é preciso opor umas às outras as evidências de vossas verdades. Sim, vós tendes razão. A lógica demonstra tudo. Tem razão mesmo aquele que lança todas as desgraças do mundo sobre os corcundas. Se declararmos guerra aos corcundas, logo aprenderemos a nos exaltar. Vingaremos os crimes dos corcundas, e certamente os corcundas também cometem crimes. É preciso, para tentar distinguir o essencial, esquecer por um momento as divisões que, uma vez admitidas, arrastam todo um alcorão de verdades intocáveis e o fanatismo consequente. Pode-se classificar os homens em homens da direita e homens da esquerda, em corcundas e não corcundas, em fascistas e democratas, e essas distinções são inatacáveis. Mas a verdade, vós o sabeis, é o que simplifica o mundo e não o que gera caos. A verdade é a linguagem que exprime o universal. Newton não descobriu uma lei que estivesse durante muito tempo dissimulada como a solução de uma charada. Newton efetuou uma operação criadora. Fundou uma linguagem de homem que pode exprimir a queda da maçã na terra e a ascensão do sol. A verdade não é o que se demonstra, é o que simplifica. De nada vale discutir ideologias. Se todas se demonstram, todas também se opõem. E tais discussões fazem desesperar da salvação do homem. Isso quando o homem, em toda parte, ao redor de nós, expõe as mesmas necessidades. Queremos ser libertados. O que dá uma enxada no chão quer saber o sentido dessa enxada.
E a enxada do forçado, que humilha o forçado, não é a mesma enxada do lavrador, que exalta o lavrador. A prisão não está onde se trabalha com a enxada. Não há o horror material. A prisão está onde o trabalho da enxada não tem sentido. Não liga quem o faz à comunidade dos homens. E nós queremos fugir. Geralmente a gente constrói a nossa fé. Eu não estou falando só sobre uma fé metafísica, mas também, né? Baseado em ideias, em conceitos, em cultura, que nem sabemos direito de onde vem. Então a gente sabe o que nós damos valor na vida e o que nós não damos valor, aquilo que queremos e não queremos, quais são nossas prioridades e o que não é. E não, em momento algum, ou quase nunca, paramos para pensar, mas vem cá, de onde é que isso vem? Né? Por que eu sou o que eu sou? Por que eu penso o que eu penso? No começo do programa eu estava dizendo o seguinte: se você tira a sua nacionalidade, se você tira as suas características regionais, naturais de onde você nasceu, se você tira a sua educação, aquilo que seus pais ensinaram, a escola te ensinou, aquilo que a religião te ensinou, suas ideologias políticas, as suas opções cotidianas, e vai tirando tudo isso. O que sobra? Fico imaginando se você tivesse nascido num outro lugar, criado por outros pais, mas você mesmo, né? Tivesse outro nome, tivesse tido outras experiências, outra formação, tal. Quem você seria? Você acha que as tuas verdades seriam as mesmas? As tuas certezas, aquilo pelo qual você briga, mata ou morre, né? Seria o mesmo? Seus interesses, seus valores, aquilo que você chama de verdade incontestável, ia ser igual? Não. Aquilo que você chama de fé, de certezas, seria exatamente o mesmo se você não tivesse sido criado por quem foi e não tivesse tido as experiências exatamente que teve, obviamente relacionadas ao contexto onde você cresceu, à escola onde você estudou, aos valores que foram ensinados para você, pelos seus pais, pelas pessoas próximas. O que sobraria? Eu sei que essa é uma pergunta retórica, né? Porque não tem resposta. Não dá para saber. Mas ela nos remete para uma constatação, para uma dimensão que é importante. Quer saber que o que você é hoje é fruto, é subproduto de um tempo, de um meio, de um contexto, de uma cultura. Você é uma representação disso. Você é um símbolo, como nós ouvimos agora há pouco, Leonardo. Você é um símbolo disso. Você representa um acumulado de ideias e de culturas. Até porque quanto do seu pensamento, quanto dos seus valores, quanto das suas ideias não reflete, sem que você saiba, de pessoas que vieram antes de você, incluindo seus pais, seus avós, seus bisavós, as pessoas que estão no seu meio, as pessoas com quem você convive, seus amigos de trabalho, seu cônjuge, filhos, pais, enfim. Quantas influências nós temos, quantos vetores nos colocam em determinado caminho que a gente olha e não vê os vetores, eles são invisíveis, ou pelo menos não prestamos atenção, e então eu chamo meu caminho, minhas escolhas, eu sou assim. Talvez eu e você não sejamos o que pensamos ser. Talvez a gente não seja tão autônomo em relação aos nossos pensamentos, às nossas vontades, aos nossos desejos, aos nossos medos, às nossas culpas. Quantas coisas instaladas na gente no nível do inconsciente que nos fazem agir de determinada maneira, querer de determinada maneira, acreditar ou não querer, enfim, de N maneiras, que faz com que você diga eu sou de esquerda, ou eu sou de direita, ou eu sou cristão, ou eu sou ateu. E na realidade não é nada disso, você está respondendo só uma série de pensamentos que vieram antes, de pessoas que estão próximas e que não são necessariamente teus, e nem delas. Veio de onde? Quando eu digo você está respondendo aos pensamentos e aos condicionamentos dos seus avós ou dos seus pais, eu posso continuar isso e dizer, mas e os seus avós e os seus pais estão respondendo a quê? E a gente pode puxar para os avós e para os pais deles. E assim sucessivamente. E onde é que nós vamos chegar? Houve alguém, um pensamento que originou o meu e o teu, ainda que o mundo tivesse mudado tanto. Vamos chegar aos romanos, vamos chegar aos
aos gregos, vamos chegar aos palestinos. Para onde nós vamos? E eles? Vieram de onde? Eu estou falando isso não é para criar um sofisma aqui, uma retórica, mas é para te mostrar como cada um de nós é a representação micro de algo muito maior. E esse algo muito maior nós chamamos de humanidade. A humanidade não se concentra aos que estão vivos e vivem o ano de 2017, no dia 25 de abril. A humanidade é aos que já foram. Eles ainda estão aqui. E eu não estou falando nada espiritual. Eles estão aqui porque o que eles pensaram, o que eles fizeram, o que eles quiseram, o fato de ter ido num determinada manhã para a direita ao invés de ir para a esquerda naquele cruzamento, pode ter desencadeado uma série de pequenos movimentos e processos que, sem que você saiba, e nunca saberá e não tem como saber, chegaram em você. Eu e você somos respostas de uma série de vetores que a gente não sabe, que a gente não tem e que a gente nunca vai saber. Que bom. Porque quanto mais claro isso fica para mim, mais parte eu me sinto de algo maior, daquilo que chamo de humanidade. Aquela gota ali no oceano, ela não sabe disso, mas aqueles movimentos que aquela gota está fazendo, e ela pensa que são movimentos autônomos, tem a ver com o movimento do oceano inteiro, com outras gotas que estão lá no outro oceano, nos outros mares. E uma tocando na outra, e uma desencadeando na outra, outros pequenos movimentos, até que chegasse naquela gota que pensa, eu sou autônoma. Mas não é. Não tem como ser. A gota é uma resposta. A gota é um reflexo, a gota é um sintoma. E ao mesmo tempo, assim como ela sofre a influência de nem se sabe de quem, como eu disse, a gente não pode saber nunca. Eu posso falar que são meus pais, meus avós, bisavós e ir por toda a genealogia e nem chegar em ninguém. Ela também influencia. Isso é uma coisa linda e ao mesmo tempo misteriosa. Você não sabe, né? Mas você também. O que você escolhe, o que você pensa, o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta, o que você prioriza, o que você acredita, o que você desacredita. Tudo isso, queira ou não queira, está desencadeando sucessivos, imperceptíveis, minúsculos movimentos que não se sabe onde cessará. Não se sabe onde chegará. O fato de a gente estar aqui juntos agora conversando, e você está aqui e não lá, e você está me ouvindo e não ouvindo aquilo, por exemplo, qualquer outra coisa, né? Vai desencadear em você pensamentos e, consequentemente, movimentos, escolhas, que você não vai ter nenhuma ideia, e nem eu. Eu também, eu saio do ar aqui, eu vou fazer minhas coisas, eu vou fazer minhas gravações, talvez eu escreva uma coisinha, eu vou seguir a minha vida, como você vai seguir a tua. Mas vem cá, até que ponto eu e você somos tocados por esse encontro? Não só esse nosso aqui na rádio, mas os outros que virão, depois que nós estivermos mais aqui, as pessoas que a gente vai cruzar na rua, os anônimos, os colegas de trabalho, o quanto isso nos toca. E o quanto nós tocaremos no outro. No fim, a gente está criando um corpo só. Humanidade é uma coisa só. Humanidade é um corpo. Há uma humanidade. E essa uma humanidade, esse corpo é constituído por tantas células, por tantos processos, por tantos membros, por tantas partes, muitas vezes distantes e diferentes umas das outras. No caso desse corpo chamado humanidade, separadas até pelo tempo, pelo espaço, mas que constituem um corpo só, que está fazendo o seu movimento, o movimento da humanidade. Olhando aqui dessa célula que sou, desse ponto isolado, pequeno, absolutamente limitado que sou, eu não vejo. O máximo que eu vejo aqui na ponta do dedo onde estou é o movimento do dedo. Talvez eu veja dos outros dedos, mas eu não vou ver o movimento dos dedos da outra mão, ou dos pés, nem o da cabeça, nem o do pescoço, nem o da orelha, porque eu sou uma ponta de dedo. A gente pode olhar a história que vai pontuando os marcos, onde eventos que consideramos importantes aconteceram. Então houve uma guerra, então houve um pensador, então houve uma revolução, uma ruptura aqui ou ali, enfim. Mas ainda assim isso é micro. Diante de cada desencadeador de movimentos que acontecem na história e que a gente não tem ideia, ou você acha que a história não está sendo escrita hoje, ou você acha que você não faz parte da história. Até que ponto você é anônimo? Anônimo para quem? Para a mídia? Para os livros? Para os sites?
para a imprensa. Como assim anônimo, né? Ninguém é anônimo. Todo mundo é parte desse corpo. Todo mundo tem importância nesse movimento coletivo. No entanto, na sociedade do individualismo, na sociedade onde o consumo é a religião, o ego é o Deus, né? A gente vai se sentindo isolados, autônomos, desconectados, cada um por si e Deus contra todos. E vamos criando os nossos, afinal de contas, eu preciso viver do bem ou do melhor, vou criar aqui as minhas prioridades, eu vou cuidar aqui do meu trabalho e tal. Beleza, faz parte. Mas mesmo assim, mesmo sem perceber, mesmo sem reconhecer, você jamais se desconectará do corpo. Você é parte desse corpo. O corpo é a humanidade. Você é uma célula. E ainda que escolha viver num mosteiro, numa caverna, numa ilha, e não lidar com ninguém, e ficar ali na caverna de Platão, né, ouvindo só ecos e vendo só sombras, ainda assim, do ponto onde está, mesmo que não saiba, de maneira absolutamente misteriosa, continuará interferindo na humanidade. Não tem jeito da gente deixar de interferir. Não tem jeito da gente deixar de sofrer as interferências dos que nem conhecemos, dos que estão e dos que estiveram. De alguma maneira, projetando para os que estarão um outro jeito de pensar, de ser, de viver, de sentir, de querer, de crer ou descrer. Então cuide disso. Você está cuidando da humanidade inteira, cuidando de você, da sua mente, dos seus pensamentos, das suas escolhas. Você não está fazendo só por você ou pelos seus próximos. Você está cuidando desse movimento que, semelhante ao movimento do universo que se expande de maneira incontrolável e cada vez mais rápida, a humanidade também. O macro se projeta no micro. A humanidade se expande sempre que uma célula se expande, sempre que uma mente se expande e se desprende desse movimento coletivo que tenta nos embestalhar, nos emburrecer, nos pasteurizar e transformar cada um de nós em manada. Não somos manadas, nós somos agentes da história. Nós somos partes de um corpo, queira ou não. E nesse corpo, todos nós temos valor. Tem gente dizendo que o sentido é a direita. Outros têm plena certeza que é só pela esquerda. Tem gente que segue para um lado, vai para o outro, segue, volta e ainda não decidiu. O sentido da sua vida tem a ver com o sentido que você dá. Aquiete-se. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Saber que são tantos e saber que esse tanto é um grupo seleto de pessoas que nem se conheceram e tem tanto em comum como a curiosidade, a percepção de vida um pouco mais apurada e você como ótimo ponto de referência evolutiva. Obrigada por tudo, meu amigo. Tenhamos todos um lindo dia. Cecília Gomes de Guarulhos, em São Paulo. Obrigado, Cecília. A gente está caminhando juntos, né? Não há referências. A referência somos todos nós aqui. Um beijo para você, tá bom? Mari Rezende. Mari, que bom que você escreveu. A Mari ontem estava muito chateada, né? Mandou o e-mail incomodada. Depois, Mari, eu vi o seu comentário no YouTube ali. É engraçado. Ela colocou um comentário no meu vídeo no YouTube, Só Não Perca a Esperança, né? Expressando ali o desconforto, a dor dela e perguntando sobre suicídio e tal. E eu não tinha lido. E depois mandou um e-mail. E eu respondi o e-mail ontem. E quando eu terminei de responder o e-mail, eu coloquei no ar o áudio Só Não Perca a Esperança, que é justamente o que você comentou no YouTube. Eu fiquei feliz com essa conexão. Mas enfim, ela diz que está ligada nos toques e a Silvia, gostou do que a Silvia disse, a mensagem da Silvia foi bem legal para mim, comenta ela aqui, já estou tentando, trabalhando com o adubo, obrigado e bom dia. Para quem não ouviu, ela dizia, a vida é uma merda. Eu dizia, pois é, mas a merda é adubo também. Então vamos usar esse adubo para melhorar, né? Legal, Mari, fiquei feliz. Um beijo pra você, tá bom? Lucas Giovanni manda um e-mail aqui no contato@radioinverso.com dizendo o seguinte: depois de 3 anos eu me separei ontem e eu sinto-me triste, mas com a certeza de que não vou mais atrapalhar a vida dela, poderei seguir outro objetivo, uma nova expectativa de vida, eu quero coisas novas, eu não sei se eu quero ou ele escreveu quer coisas novas, novos caminhos, e espero estar bem nesse meu caos. Fique bem, meu amigo. É claro que você vai sofrer, é claro que é difícil,
né? Mas se foi um caminho melhor, novo para você, faça trilha, é o tempo que vai lhe dizer. Eu só vou destacar, eu não estou dizendo que seja isso, mas eu senti um tom aqui que pode me apontar para uma coisa de autopiedade que não é boa. Eu não vou mais atrapalhar a vida dela, né? Cuidado com isso. Isso pode ser só um pensamento pequenininho, mas pode ser muito alimentado e se transformar num monstro ali. E a autopiedade nunca é boa, nunca faz bem, nunca é positiva. Se chegou o fim do casamento de vocês, é porque, enfim, não havia mais compatibilidade. Se um dos dois já não está afim, então acabou. Agora, não fica alimentando isso, tá? Não vou mais atrapalhar ela, tá? Isso pode ser muito cruel para você. Tá bom, meu amigo? Obrigado pela sua mensagem, tudo de bom, e continue com a gente aqui na Rádio Inverso. A gente ouve agora o nosso querido Antônio Pereira, do Mundo Incrível, trazendo uma experiência pessoal, uma história que ele viveu com a namorada dele, um amigo que chamou para os dois para fazer uma viagem para um lugar que ele tinha acabado de voltar. E que tipo de lição ele traz dessa situação? A gente ouve agora no momento Mundo Incrível com o Antônio Pereira, aqui na programação do Mensagens que Chegam pela Manhã. Inverso. A vida tem muitos sentidos. Você tá ligado e acompanhando os programas do Mundo Incrível, seja às 7 da manhã, ou seja às 19 horas na nossa reprise, ou até mesmo nos podcasts no YouTube, você sabe que eu passei a última semana de Páscoa junto com a minha família em Uruguaiana, no interior do Rio Grande do Sul. Voltei para casa na quarta de noite e cheguei em Porto Alegre quinta de manhã. E algumas horas depois da minha chegada, a Dani, minha namorada, que tinha ganho férias e que está em férias ainda, chegou para me visitar. Alguns minutos depois da chegada da Dani, eu recebi a mensagem de um grande amigo meu dizendo assim: Toninho, ele me chama de Toninho. Toninho, tô pensando em ir para Uruguaiana, mas preciso de mais 2 pessoas no carro para me ajudar com a gasolina. Tu sabe de alguém? Sei que tu chegou agora, mas se tu souber de alguém me fala, tá? Porque eu tenho só até hoje para decidir. Nesse momento pensei nas possibilidades e não me vinha ninguém à cabeça, a não ser eu e a Dani. Claro que no primeiro momento isso parecia um pouco sem sentido do ponto de vista racional, afinal de contas faziam algumas horas que eu tinha chego de Uruguaiana. Mas, do ponto de vista emotivo, do ponto de vista sentimental, tinha todo sentido que essas 2 pessoas fôssemos eu e a Dani. Afinal de contas, esses dias de férias que a Dani estava tirando, tinha como principal intenção vir para Uruguaiana, visitar meus pais, visitar uma amiga dela que mora em Uruguaiana também. A gente começou a conversar sobre essa possibilidade e, colocando no papel da parte financeira, não valia a pena. Já tínhamos gasto passagem de ida, de volta, a Dani indo para Porto Alegre, colocamos no papel e, puxa vida, não vale a pena, vai ser uma viagem curta, a gente já vai ter um monte de outros gastos, não vamos ir. E aí eu fiquei pensando, por que eu faço o que eu faço? Por que eu trabalho com o que eu trabalho? Por que às vezes eu dedico horas do meu dia para, ao invés de estar fazendo, sabe-se lá o que, eu estou conversando com alguém, eu estou atendendo, estou fazendo as sessões de coaching? É também para me proporcionar esse tipo de movimento. Então, se o dinheiro que eu ganho for simplesmente para ficar guardado, parado e não proporcionar para mim esse tipo de aventura, de que vale tudo isso? Então, numa pequena alteração de perspectiva, eu e a Dani conversamos e decidimos que nós iríamos para a Uruguaiana. Então saímos sexta de manhã, chegamos sexta de tardinha em Uruguaiana e fizemos uma baita de uma surpresa para os meus pais. Eu sei muito bem o dinheiro que a gente gastou, mas não consigo dimensionar a alegria que eles sentiram a receber a nossa visita surpresa. O sorriso da minha mãe, o olhar de surpresa e encantamento do meu pai, a cara sem jeito do meu irmão, pagou tudo. Então, nessa breve reflexão, eu te convido a perceber isso, porque às vezes o dinheiro não necessariamente precisa ser algo ruim ou pesado para a gente manter guardado para um momento em especial. Dinheiro, que é tão importante na nossa maneira de vida, maneira que a gente está apostado no sistema, pode ser importante para nos proporcionar momentos encantadores como esse. Tá bom? Beijo no teu coração, fique bem e um abraço de urso bem apertado.
Obrigado, Antônio. Você pode ouvir o Antônio Pereira todas as manhãs às 7 horas e noites às 19, aqui no horário de Brasília, né, na Rádio Inverso, no Mundo Incrível, de segunda a segunda. Agora no fim de semana também tem Mundo Incrível na radioinverso.com. Provocações, filosofia, consciência, universos que nos habitam. Rádio Inverso. Nando Krusinski aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Não esquece não que nosso encontro aqui pelo rádio, esse que acontece ao vivo de manhã, sempre tem reprises, todos os dias. Às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã, de segunda a segunda, no horário de Brasília. Faz sempre que eu tô querendo mandar um beijo aqui e acabo me esquecendo para as pessoas que ouvem a rádio, especialmente pelo Taneim. Eu tenho, de vez em quando, ouvido por lá, e aí eu percebi que tem um chatzinho ali, né? E deixa eu ver aqui, ó. Quando você clica na Rádio Inverso no Taneim, na parte superior, eu vou entrar aqui para descrever melhor para você. Na parte superior tem um chatzinho assim, e uma bolinha verde com a quantidade de pessoas que estão interagindo ali e tal. E eu entrei lá, de vez em quando eu tô dando uma espiada lá e mandando mensagem. A Salete Gomes, Karen Araújo, Amorim, Josué Oliveira, a Adna, por exemplo, que sempre participa aqui pelo WhatsApp e tal, acabou de mandar, acabou não, faz alguns minutos, mas mandou uma mensagem ali pelo chatzinho do Taneim. Então eu quero estimular você que nos ouve por essa mídia, né, pelo Taneim, que é uma ferramenta muito legal de ouvir a rádio pelo seu celular, a entrar lá, né? De vez em quando eu apareço lá fora do horário do programa também, enfim, é legal ver as pessoas que estão interagindo e criando mais um canal de comunicação. Também quero agradecer a Deise Aur, que mandou um e-mail aqui no contato@radioinverso.com, comentando sobre os temas que a gente está abordando, as participações dentro do Mensagens e na rádio de maneira geral. Hoje estreou a Silvia, o Antônio está presente, o Leonardo também, e ela fala, olha, isso cada vez mais tem sentido, é necessário abordar e enfatizar os temas do dia a dia, da inclusão, tal, para estimular a nossa humanidade entrar em ação. Obrigado, Deise, valeu pela sua participação também, sempre aqui no nosso encontro, aqui pelo WhatsApp, pelo e-mail e pelo Facebook, tá bom? Um grande beijo, obrigado. Tem áudio aqui, ó. Peraí que eu tinha baixado o volume porque eu entrei no Taneim e acabei abaixando o volume aqui. Peraí, deixa eu acertar esse áudio. Agora vai lá, vamos lá. Bom dia, amigos Inversos. Sobre a participação nova da amiga Inversa que está aqui com a gente agora, eu quero falar, né, sobre o que eu penso a respeito da aceitação. Às vezes, e com uma experiência, né, sempre, claro, às vezes quando alguma coisa acontece com a gente que além das nossas possibilidades e que limita as nossas possibilidades, faz com que a gente reflita, né, e compreenda o tempo da vida, a gente na vida e os nossos sentidos a respeito, né? E é sempre valioso. Então eu sofri um acidente gravíssimo, e eu quando me deparei, né, me vi, né, me reconheci nele, acordada nessa história, eu pensei, nossa, eu não posso perder tempo. Ao mesmo tempo que eu queria, sabia que eu precisava de um tempo para me recobrar, né, para me ficar bem. E eu tinha acabado de tirar a carteira da OAB, né, fiz a prova e passei, tinha pouquíssimos meses, e eu era capoeirista, e eu era um modelo profissional também. Então, nem sempre a gente gosta de coisas, mas eu acho que aceitar é saber amar, sabe? Aceitar é ter gratidão. Eu vivia nesse estado, sabe? De gratidão e de compreensão da vida. E a gratidão traz isso. A gratidão nos coloca a par do que é a vida,
sabe, desse mistério grandioso que é. E as expectativas e as projeções ficam todas para lá, sabe? Então, aceitar é super valioso, não é necessariamente gostar mesmo, mas é saber amar. Saber amar faz toda uma diferença. E a gente não precisa gostar sempre, mas amar sempre, com inteligência e com amor e com verdade, né? E aí vai indo. Um beijo. Obrigado, Lua. Tudo de bom. Um beijo pra você também. E você sabe que geralmente quando as pessoas passam por uma dor, né, ou um susto, como no teu caso, um grave acidente, enfim, ou pessoas que estão na iminência da morte até, ou pelo menos cogitando a possibilidade iminente de partir, né, invariavelmente uma mudança de perspectiva vai haver. É muito difícil alguém passar por um grande trauma sem que isso não gere uma movimentação em relação a onde estava, né? E geralmente, claro que não é sempre, mas geralmente é nesse sentido que você acabou de falar, de valorização, que vai gerar gratidão no fato de estar vivo, né? Alguém diz, eu poderia ter morrido agora nesse acidente, nessa história, enfim, nessa doença, e estou aqui. Então isso gera uma gratidão que eu acho absolutamente oportuna e necessária. Que a gente saiba vivenciar isso sem a necessidade do trauma. Porque na realidade a oportunidade da vida não acontece só depois do trauma, do acidente, da doença e tal. Todos nós estamos experimentando isso e não sabemos até quando. Isso foi uma coisa que sempre me norteou, por isso esse assunto me toca. Assim. Eu, desde muito criança, a coisa da morte, da vida ser muito breve, né? E disso gerar um mistério, eu acho lindo esse mistério, por isso eu não me esforço em ficar tendo respostas, o que é depois da vida, o que é antes da vida, o que é... Eu prefiro viver, porque é na vida que, e dentro daquilo que eu estava falando antes, na representação do micro, que até intuitivamente eu vou encontrando pacificação em relação às angústias macro, incluindo a da morte, da perda, do fim, né? E aí você começa a perceber que começo e fim, e vida e morte, na realidade são expressões de uma coisa só. Estão interligadas e isso te traz paz. Não te traz respostas, mas te traz paz, que é o mais importante. A gente busca as respostas para quê? Para ter paz. Então se você pula essas etapas e tem a paz, sem a necessidade das respostas racionais, né, para aquilo que não é racional, então você encontra um espaço para expansão, espaço de crescimento, espaço para desenvolver o que você falou agora há pouco em relação ao amor e à gratidão, né? Então que a gente possa alimentar isso no dia a dia e viver como quem vive todos os dias, pelo menos no mundo das possibilidades, o último dia. Obrigado, viu, Lua? Obrigado também à nossa querida Jéssica. Hoje a Jéssica não mandou áudio, mas mandou um texto aqui dizendo salve, Nando. O Nando que a gente ouviu agora na programação, né? Nando Inverso. Adorei a música, ótima reflexão. Abraço e bom dia a todos os inversos. É a Jéssica que nos ouve em Balneário Camboriú e manda mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. A Suelen tinha mandado uma mensagem antes e ela traz um complemento aqui dizendo o seguinte: Flávio, é isso mesmo que você falou. Esses dias eu me flagrei cansada de só ouvir as desgraças que acontecem o tempo todo. As pessoas com medo do que irá acontecer no país, no mundo, todo mundo num clima de velório. Isso me cansa, me impede de ver que há mais belezas no mundo apesar das adversidades. Mas se a gente deixa de vigiar os pensamentos por um segundo, essa sensação se instala na gente como um vírus. Tem razão, Suelen, por isso que é fundamental que nós façamos essa revisão constantemente. Todos nós. Ninguém está imune a isso. Ninguém está isento a isso. Como eu disse mais cedo, nós estamos sempre expostos e por isso mesmo sendo influenciados pelo meio onde estamos. Queiramos ou não, em maior ou em menor grau, esse meio nos toca, nos mexe, nos influencia. Recuperar-se, né, é fundamental para que você não seja levado. É mais ou menos como o mar. Geralmente quem morre afogado no mar é quem sabe nadar. Eu não sei nadar, eu sou horrível para nadar. Então quando eu estou no mar, eu fico ali na cintura e olhe lá, no umbigo no máximo, mas não dá para ir mais do que isso porque o mar é traiçoeiro. Quem sabe nadar e vai, o mar puxa. O meu irmão, por exemplo, contou esses dias que foi viajar
e estava no mar ali, todo pimpão, né? Aí ele falou, o mar começou a me puxar, e aí ele também não sabe nadar, ele sabe boiar. Ele foi tentando voltar, boiando, ele falou, eu botava o pé e eu falei, tá vendo, né? Você vai se aventurando no mar e o mar te suga. A sociedade é assim, né? Se você não for prudente em relação à corrente de pensamentos, de emolduramento de ideias, quando você menos perceber, você vai estar dentro de um espírito, né? O espírito do negativismo, o espírito da beligerância, o espírito da polarização, que está tão presente no nosso mundo. Quando eu falo polarização, já vem em mente da maioria política. Não é só política, é tudo. Como eu disse, não dá para você entrar na polarização, por exemplo, da política, sem que isso se projete na polarização de relacionamentos, de ideias, até de religião, de fé. Isso vai irrigando as outras áreas da nossa vida. Por isso é importante a gente se cuidar mesmo, fazer revisões constantes de onde é que nós estamos em relação aos nossos pensamentos. Obrigado mais uma vez, Suelen, fique bem. Outra mensagem aqui de WhatsApp do nosso querido Rogério, de registro, ele diz o seguinte: a família inversa está crescendo em quantidade e qualidade. Gratidão, que legal esse pensamento e sentimento de cuidar de mim, que é o mesmo de cuidar do universo, diz aqui o nosso querido Rogério. E é verdade, Rogério, obrigado, tá, pela sua mensagem, mas você sabe que eu cada vez mais sinto isso, sabe? A gente está cuidando do universo, a gente está fazendo algo pelo universo quando a gente faz também por nós. Isso não é um apelo ao egocentrismo, não se trata disso, né? Mas o universo está refletindo na gente, nós no universo, nós somos o universo. Eu quero cuidar do universo, então em primeiro lugar eu vou cuidar de mim, dos meus pensamentos, dos mundos que acontecem aqui. E então eu me expandirei, e então sem que eu saiba, sem que eu queira, eu vou estar tocando o universo inteiro. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora, né, não diz respeito só a nós. A mínima interferência de um pensamento em cada um dos que estão aqui, entre os quais me incluo, isso pode gerar em nós comportamentos, pensamentos, outros pensamentos, atitudes, posturas, rumos, enfim, que a gente jamais vai vincular a esse momento. A gente não vai lembrar. Isso aqui vai se dissolver com o tempo, né? Esse instante que nós estamos aqui, daqui a uma semana, às vezes daqui a uma hora, às vezes daqui a um minuto, ou de um ano, enfim, uma hora se dissolve, né? Pelo menos em memórias objetivas, mas não em interferências reais. Isso fica na gente e vai estar nos encaminhando de um jeito ou de outro, né? Por isso a consciência desse processo nos torna cuidadosos em relação ao mundo que estamos criando dentro da gente. Já faz tempo que eu tenho insistido nisso. A gente deve se preocupar e falar sobre política, às vezes eu falo sobre espiritualidade, religião, enfim, nos preocupamos com o mundo. Tem muita gente fazendo uma série de movimentos objetivos e subjetivos para tentar melhorar o mundo, maravilha. Mas eu penso que qualquer um será ineficaz se antes eu não cuidar do mundo que eu sou. É muito fácil eu me distrair e pensar que eu estou cuidando do mundo, né? Eu faço caridade, eu participo de organizações que têm a pretensão de mudar o mundo, eu estou engajado, maravilha. Mas isso pode ser distração, se eu não estiver cuidando do meu mundo. Porque, repito, o mundo que a gente quer mudar, a sociedade que a gente quer mudar, ou pelo menos a gente sonha que um dia mude alguma coisa, é reflexo de nós mesmos. Objetivamente falando, a sociedade sou eu, é você, eu sou a sociedade. Aquela frase, você quer mudar o mundo, quer arrumar o mundo, comece pela tua cama. Cabe nisso, que a gente cuide da gente e do que estamos nos transformando. Obrigado, tá bom, Rogério? Uma outra mensagem aqui, e a última de hoje. O Sidney, de Paraibuna, interior de São Paulo, ele diz o seguinte: eu sempre vi seus vídeos e ficava imaginando qual religião você era. Até que, por coincidência, você fez um vídeo, o Deus de Spinoza. Até que não tive dúvidas, seus pensamentos são iguais aos meus. Um pouco de mim, eu era muito religioso, fervoroso, já fui de muitas religiões, então fiquei com o meu próprio pensamento. Se Deus sabe o que preciso, por que eu tenho que pedir?
E será que de tanto pedir ele não está de saco cheio comigo? Aí foi que eu conheci a física quântica. Meus pensamentos viraram de cabeça para baixo. Só achei paz quando eu te conheci no YouTube. Parabéns, espero que um dia eu tenha a honra de me responder. Poxa, é claro que eu respondo, meu amigo. Eu estou respondendo enquanto eu falo aqui na rádio, eu estou respondendo pelo WhatsApp também. Eu não sei se ele está ouvindo, já que essa mensagem veio se referindo aos vídeos e tal. E, bom, deixa eu dizer primeiro, para ele, para o nosso amigo aqui que está me ouvindo pelo WhatsApp. Eu estou no ar agora e te respondendo também simultaneamente aqui na radioinverso.com. Te agradeço pelo teu carinho, pela tua mensagem, tá? Ninguém pensa igual, né? Nós não pensamos igual. Cuidado com essa identificação assim absoluta. A gente pode coincidir em alguns pensamentos, mas é justamente a diferença entre os nossos pensamentos que traz beleza para aquilo que somamos. Só é soma se eu tenho um pensamento, você tem outro, que podem, repito, se coincidirem, né? Mas iguais nunca são. Quando a gente pensa que pensa igual fulano ou fulana, a gente tenta imitar fulano ou fulana. Isso pode ser um processo num primeiro momento, mas nunca é bom que seja em definitivo, né? Então, a partir do pensamento que você ouviu em mim e gostou, encontre o teu, né? As tuas respostas, os teus pensamentos, que certamente pode não ser igual, mas se forem teus, serão valorosos e importantes. Sobre a física quântica, deixa eu, com toda a sinceridade aqui, eu senti um tom de substituição. Eu era da religião, mas depois que eu conheci a física quântica. Eu estou falando isso como um amigo aqui, porque a física quântica, que é um negócio maravilhoso, a física quântica já está aí há uns 100 anos, um pouco mais. Quando ela começou, houve uma série de desconfianças. Mesmo Einstein, no começo, não olhava com bons olhos alguns princípios, aquilo que subvertia, em parte, o que era determinado como dogma, porque a ciência também tem seus dogmas pelo mecanicismo de Newton. A física quântica não invalidou as leis de Newton ou a física newtoniana, mas ela trouxe uma outra perspectiva a partir das nanopartículas, um estudo dos movimentos pequenos, enfim. Basicamente é isso. Por ser assim, meu amigo, a física quântica se transformou num símbolo, num emblema, e é dita em grande maioria, 99% das pessoas que publicamente, no YouTube, canais, tal, colocam física quântica na sua proposta, estão falando de outra coisa. E usam a física quântica como um dogma religioso, ao ponto de, eventualmente, eu ouvir essas afirmações, depois que eu conheci a física quântica. Não, a gente não conhece, a física quântica é muito complexa, né? O que se vende muitas vezes como novos dogmas, mudanças de paradigmas baseados na física quântica, não precisaria ser. Se eu quiser mudar paradigmas, falar da minha filosofia, da minha ideia, eu tenho toda a liberdade para isso, todos nós podemos expor os nossos pensamentos. Mas, digamos que editorialmente falando, em nível de mercado, mercadologicamente falando, usar a referência da física quântica pode trazer um tipo de legitimação que de outra maneira não traria. Então tome cuidado. Não é a física quântica que faz você perceber a vida. O que faz você perceber a vida é a vida. É a sua atenção na vida. A sua presença nos movimentos mais simples. Se a pessoa com menos capacidade intelectual, letrada, não percebe, é sinal de que alguma coisa ali está faltando. Tem que ser acessível a todos. Eu vou te dar um exemplo aqui, que faz tempo que eu não conto esse exemplo na rádio, como tem muita gente nova, é possível que eu não saiba ainda. Eu me lembro uma vez que eu estava com meu filho no carro, meu filho era pequeno assim, uns 10 anos, ele estava indo para a escola e ele perguntou assim para mim, na escola dele tem muitas crianças com síndrome de Down, é uma escola inclusiva, tal. E ele falou assim, você repara que essas crianças são mais felizes, né? E por que elas são mais felizes se elas não sabem nada? Eu estava dizendo para ele, é por isso. Quem é que sabe? Eu perguntava. Se a gente criar uma escala de conhecimento, de entendimento, de verdade, que vai de 0 a 1 bilhão, né? Eu estou fazendo um número aqui
chutado, porque obviamente é mais do que isso, conhecimento é infinito, mas só para a gente raciocinar, os gênios estão, ou a física quântica, no 0,4 em relação ao bilhão de conhecimento. Os débeis, os que têm algum problema intelectual ou cognitivo, talvez tenham 0,2. E os medianos ali, nós, 0,3. Agora, na escala de 0 a 1 bilhão, o débil que tem 0,2, o mediano 0,3 e o gênio 0,4, muda o quê? Então não é esse conhecimento que nos abre portas. É o entendimento simples. Nenhum de nós tem condições de conceber o que é o infinito, a eternidade, os mistérios, o macro, Deus. Nenhum de nós. A gente só pode perceber isso olhando para o micro, porque tudo que é incognoscível, tudo que é infinito, tudo que é macro, de alguma maneira tem sua representação no micro, como as células representam o corpo, como o corpo representa a humanidade, como a humanidade representa o universo. Você entende? Então cuidado com essas ciladas que hoje são muito comuns, não estou dizendo que seja o seu caso, você só fez uma citação, mas tem sido muito comum. E eu percebo muito isso aqui, de pessoas que dizem isso. Depois que eu descobri a física quântica, não. Ouvi o Hélio Couto e gente do tipo, está longe de ser descobrir física quântica. Cuidado com isso. Eu dou o exemplo do Hélio Couto porque eu acho nocivo, né? Essa coisa de ficar ligando dinheiro, ficar rico com física quântica. Eu acho isso muito ruim. Das vezes que eu vi, tentei ouvir, eu me senti muito mal. Então, muito cuidado com isso. Preste atenção no que é simples, no que a vida disponibiliza, no que a vida coloca, porque é ali que a gente vai entender, e não projetando nesses pseudo cientistas que na verdade não são, né? São pessoas interessadas em venderem teu peixe, seja lá qual for. Cuidado com isso, porque adiante isso pode gerar muita desilusão, tá bom? Meu querido, um abraço, fica bem. E me perdoe quem de repente gosta, tal, a questão aqui não é pessoal, mas eu acho que é importante abrir o entendimento para algumas questões. Júnia, de Uberlândia, Flávio e amigos inversos, estou aqui sempre ouvindo as belas reflexões, agora da Silvia, do Leonardo, do Antônio. Também compartilho com você no que disse sobre ciúmes. Eu acho que é um sentimento muito ruim e que não deve ser alimentado. O que não quer dizer que não sintamos, mas que não seja regado, né? Se não for regado, não cresce dentro da gente. Beijo para você e para todos os inversos. É a Júnia de Uberlândia que manda a mensagem aqui pelo nosso 51992461960. Júnia, muito obrigado, beijo para você, valeu pela mensagem, fica bem. E obrigado a todo mundo mais uma vez que esteve com a gente aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Nosso encontro pelo rádio fica por aqui, volta nas reprises. Na programação da rádio, mais conteúdo, mais reflexões. Continue aqui, se você está no trabalho, está em casa, tal, aproveite, né, a Rádio Inverso, já que estamos 24 horas no ar e temos muitas ferramentas, muitas possibilidades para você nos acompanhar de maneira muito simples, seja pelo site radioinverso.com, seja pelos aplicativos, aplicativos são gratuitos, por Taneim, Taneim não, como é que chama? iPhone e o Android. Eu me distraí aqui porque eu estava entrando no chatzinho do Taneim para me despedir das pessoas. Rodrigo, Nelson Roque. O Nelson Roque acabou de mandar uma mensagem dizendo o seguinte: eu estou em Portugal, ouvindo você falar agora no Taneim. Então ele participou mandando uma mensagenzinha no chat do Taneim. Vou agradecer aqui também ao Nelson. Valeu, Nelson. Valeu, amigos. É legal esse chatzinho, você já viu, não? Se você ouve pelo Taneim, participe também. Deu! Fica por aqui, um beijo, se cuida, fica bem. Amanhã a gente se fala às 8 da manhã no horário de Brasília em mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Até lá! Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Acompanhe as reprises às 15, 20 e 3 horas no horário de Brasília. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Muitos sentidos.